Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 20 de dezembro de 2024, sexta-feira, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de Um Curso em Milagres. Estamos na lição 354, que declara: estamos juntos, Cristo e eu, na paz e na certeza do nosso propósito. E nele está o Criador, como ele está em mim. A minha unicidade com o Cristo me estabelece como teu filho, além do alcance do tempo e totalmente livre de todas as leis, exceto as tuas. Não tenho outro ser senão o Cristo em mim. Não tenho outro propósito senão o dele. E ele é como seu Pai. Portanto, também tenho que ser um contigo, assim como com ele. Pois, quem é o Cristo senão o teu Filho, tal como o criaste? E o que sou eu, senão o Cristo em mim? Acabei lendo a lição e não li o nosso texto antes, né? Vou ler agora. Texto de número 14, o que sou eu? Eu sou o Filho de Deus, completo, curado e íntegro, brilhando no reflexo do seu amor. Em mim, a sua criação é santificada e a vida eterna é garantida. Em mim, o amor vem a ser perfeito, o medo impossível e a alegria estabelecida sem opostos. Eu sou o lar santo do próprio Deus. Eu sou o céu onde habita o seu amor. Eu sou a sua santa inocência, pois na minha pureza habita a sua própria. Agora, o uso das palavras para nós está quase no fim. Entretanto, nos últimos dias deste ano, que juntos, tu e eu, demos a Deus, achamos um único propósito, o qual compartilhamos. E assim tu te uniste a mim, de modo que o que eu sou, tu também és. A verdade do que somos não pode ser dita ou descrita por palavras. No entanto, podemos reconhecer a nossa função aqui, e as palavras podem falar dela e também ensiná-la, se exemplificarmos as palavras em nós. Somos os portadores da salvação. Aceitamos o nosso papel de salvadores do mundo, que através do nosso perdão conjunto é redimido. E esse, a nossa dádiva, assim nos é dado. Perdão, né? Olhamos para todos como irmãos e percebemos todas as coisas como benignas e boas. Não buscamos uma função que esteja além das portas do céu. O conhecimento retornará quando tivermos feito a nossa parte. Só nos preocupamos em dar boas-vindas à verdade. São nossos os olhos pelos quais a visão de Cristo vê um mundo redimido de todo pensamento de pecado. São nossos os ouvidos que ouvem a voz por Deus proclamar que o mundo é sem pecado. São nossas as mentes que se unem quando abençoamos o mundo. E, da unicidade que alcançamos, chamamos todos os nossos irmãos, pedindo-lhes que compartilhem a nossa paz e consumam a nossa alegria. Somos os mensageiros santos de Deus que falam por ele. E ao levar o seu verbo a todos aqueles que ele nos envia, aprendemos que está escrito em nossos corações. E assim mudamos as nossas mentes quanto ao objetivo da nossa vinda, ao qual nós buscamos servir. Trazemos boas novas ao Filho de Deus, que pensava sofrer. Agora ele é redimido. E ao ver as portas do céu abrirem-se diante dele, entrará e desaparecerá no coração de Deus. Muito bem. A nossa lição 354, estamos juntos, Cristo e eu, na paz e na certeza do nosso propósito. E nele está o Criador, como ele está em mim. Eu vou mostrar para vocês quem é que está aqui no meu colo, ó. Fazendo lição com vocês, assistindo aula. Não me larga.
Não me larga, gente. E agora que eu tenho o ar-condicionado portátil que eu comprei, vocês devem estar ouvindo o som dele, aqui tá fresquinho, né? Tá muito calor hoje aqui no Rio. E aí ele simplesmente vem ficar no ar-condicionado com a mãe dele, né? Que literalmente, de todos os gatos que eu já tive na vida, foram vários, né? Esse aqui, ele tem certeza de que ele nasceu da minha barriga. Que eu nunca vi, né? Eu tava lendo algum negócio ontem no Instagram dizendo que é o gato velcro. São os gatos velcro, tá? Isso é uma expressão americana. Velcro cats. Não sei se é velcro que fala ou velcro. Velcro cats. Gatos velcro. O gato que tá sempre grudado em você é o gato velcro, tá? E ele, enfim, tá aqui grudadinho comigo. Então a nossa lição, qual é o objetivo dessa lição? Qual é a consciência dessa lição? Santíssima Trindade. Eu e meu Pai, eu, o Cristo, o Filho, meu Pai e o Espírito Santo somos um só, né? O Pai está em mim e eu estou no Pai, né? Inclusive, aquela música do Raul Seixas, Gita, é muito interessante, fala um pouco disso, né? Eu sou a luz das estrelas, eu sou a nananana, né? Não sou uma grande fã do Raul Seixas, mas acho essa música realmente uma obra-prima, né? E aí, Santíssima Trindade, estamos falando disso, né? Um conceito difícil pra gente, para essa nossa mente tridimensional, apreender, compreender, não é mesmo? Então, basicamente, é isso. Eu sou a luz das estrelas, enfim, que seja, né? Nós somos Deus e Deus é nós, né? O Gasparetto falava muito isso, né? Eu me lembro que teve uma palestra dele em particular, não foi aula pessoalmente não, que eu assisti, foi uma palestra dele, um podcast, né? Na época que eu já contei para vocês que eu ia com o meu iPod Classic, né, pro trabalho de ônibus, ficava 1 hora dentro do ônibus, era o tempo, não chegava a 1 hora, eram 50 minutos, era o tempo da palestra do Gaspa, né, da Rádio Mundial, que agora virou Rádio Vibe Mundial, rádio lá de São Paulo. Eu ia no site da rádio, baixava todos os podcasts do Gaspa, né, gravava tudo no meu iPod e ia escutando uma palestra e voltava escutando a mesma palestra, para eu poder ter aquilo reforçado, né? E eu me lembro que teve um dia que ele falou assim, gente, Deus é nós, Deus é nós. Acredite nisso, Deus é nós. Eu achei tão bonitinho, né? Então é isso, gente. Deus é nós, né? Nós somos Deus e Deus é nós, né? E isso é lindo, né? E o Espírito Santo nos traz essas verdades e realmente é maravilhoso, né? Então, muito bem. É abstrato. Você só consegue entender essa lição no dia em que você realmente começa a meditar. No dia em que você realmente começar a meditar, você entenderá perfeitamente isso aqui. Estamos juntos, Cristo e eu, na paz e na certeza do nosso propósito. E nele está o Criador, como ele está em mim. E no Cristo está o Criador, como ele está em mim, né? O Filho, a minha identidade como Filho, a minha identidade como Cristo, né? Santíssima Trindade. Ontem, eu contei para vocês, eu acho na semana passada, que o meu vizinho querido de 97 anos passou para o plano espiritual. E aí o filho dele me convidou para ir à missa de 7º dia, e eu fiquei muito feliz de ter sido convidada. E aí eu fui para a missa de 7º dia ontem à noite. Reorganizei toda a minha agenda para poder estar na missa de 7º dia rezando por ele, porque realmente eu gostava muito dele, né? Da última vez que a gente se viu, eu tinha feito um favor para ele de indicar um jardineiro para casa dele, que trabalha para o meu prédio, e de indicar um serralheiro para ele
consertar o portão dele. Então ele ficou tão agradecido que ele comprou para mim uma caixa grande de chocolates Ferrero Rocher, né? E ele tinha 97 anos. E eu conheci ele muito criança. Muito pequena, né? Porque eu morei aqui onde eu moro, depois eu fui embora e depois eu acabei voltando por um golpe de sorte do destino, né? E muito bem. E eu fui à missa, né? Então na missa, o que eu fiquei fazendo lá na missa, né, gente? Vocês podem se perguntar. O que Jaqueline ficou fazendo na missa? Bom, eu fiquei, em primeiro lugar, fazendo um monte de coisas de Theta Healing, né? Mandando amor incondicional para as pessoas que estavam presentes, enviando luz para ele no plano espiritual, orando para o Divino Espírito Santo receber ele, fazendo lá um monte de coisa na minha meditação, né? E, obviamente, acompanhando a missa, porque de missa eu entendo. Fui criada na Igreja Católica, então eu sei a liturgia, né? Acompanhei lá a primeira leitura, o Evangelho, blá, blá, blá. Mas por que eu tô falando isso pra vocês? Porque ontem, tinha muitos anos que eu não ia numa missa. Pra vocês terem ideia, a última missa que eu fui, que eu tinha ido, tinha sido em dezembro de 2018. Foi a primeira comunhão dos meus sobrinhos. E foi uma missa horrenda, diga-se de passagem. A de ontem não. Foi com um padre estrangeiro, ele parecia um pouco assim indiano, e ele foi muito feliz. Eu amei o padre. Eu pensei assim, nossa, esse padre dentro aqui dessas fronteiras do catolicismo, ele está indo muito bem, né? E aí eu comecei a acompanhar a missa a partir dos ensinamentos de um curso em milagres. E, gente, foi muito legal. Porque eu consegui ver tantas verdades na missa, sabe? Então eu pensei assim, gente, até dentro da igreja hoje, eu posso pegar as verdades do curso se eu souber interpretar, né? E aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Glória a vós, Senhor, né? E aí, no final, o padre fez um encaminhamento lá da alma do meu vizinho para a vida eterna, né? E eu fiquei muito feliz de estar lá rezando, né? E quando eu encontrei com o filho dele, eu falei, poxa, obrigada por você ter me convidado, porque eu não era assim tão íntima, né, da família, e eles são muito discretos, muito reservados. Eu falei assim, isso é muito importante para mim. E ele me respondeu de um jeito que eu achei lindo. Ele falou assim, não, você não tem que agradecer. É muito importante para o papai também. Olhem isso. É muito importante para o papai, onde ele estiver, receber as orações das pessoas de quem ele gostava, né? E foi isso. E eu fiquei lá 40 minutos na missa e não fiquei rezando para a missa acabar. A missa foi muito boa. Foi uma boa experiência estar lá rezando por uma pessoa que eu amo, que passou para o plano espiritual. Claro que eu já fiz os registros dele, da família, já mandei tudo lá para Sechonoye, já está recebendo 6 leituras diárias da Sutra Sagrada, já avisei ao filho dele, mandei as fotos dos registros, falei, olha, eu sou da Sechonoye, ele agradeceu pelo carinho, pela lembrança. Muito bem, né? E quando eu fechei os olhos, o que eu vi foi ele num hospital espiritual, né? Ele era uma pessoa que, até onde eu sei, ele era um ser humano muito bom. Então, o que eu pude perceber é que ele está agora, neste momento, num hospital espiritual ainda, né? Ele faleceu de velhice, ele tinha 97 anos. Então ainda está ali naquele estado que a gente fica quando morrem, né, algumas pessoas, né, mas já está sendo atendido, isto é, já chegou numa colônia espiritual, provavelmente algo como o Nosso Lar lá, que é descrito, né, no filme. Conclusão, não está perdido, né, isso foi muito reconfortante, né, entrei lá em Theta, pedi uma leitura e vi isso. Então, gente, essa lição de hoje é sobre a gente se conscientizar mesmo disso, de que
Não existe vida fora de Deus, né? Não existe. Não existe. Nós somos um com Deus. Quando nós agimos mal, é porque nós nos esquecemos disso. Vou contar outra coisa pra vocês agora, que vocês vão se acabar de rir. Se acabar de rir mesmo, né? Minha empregada ontem se acabou de rir. Os golpes, né? Que eu já falei pra vocês, os golpes que alguém fez uma compra no seu nome no celular. Bom, ligam e eu já atendo. Aí eu falei pro homem, o homem falou: oi, eu sou fulano de tal, em que posso lhe ajudar? Para eu dizer para ele que não tinha sido feita aquela compra, né? Eu falei: olha, vá procurar um trabalho espiritual, porque o inimigo está roubando através de você. Que você não rouba, você é o filho de Deus perfeito. Então vá procurar se libertar disso. Aí o homem, em choque, virou para mim e falou assim: muito obrigado. Eu falei: por nada. Desliguei o telefone. Então, gente, é sobre isso. Na hora em que o rapaz ligou, eu me recusei a ver o estelionatário no telefone. Eu me recusei. Eu me conectei com a imagem verdadeira daquele homem, que é o filho sobre o qual estamos falando agora. O Filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro e isento de pecado. Né? E isento de pecado. Como é isso? Como é isso? O homem foi tocado pelo que eu falei. Eu senti no tom de voz dele. Né? Quem rouba é o ego. Quem mata é o ego. Quem mente, calunia é o ego. Você hoje mesmo, quando você se pegar falando mal de alguém, você pode falar: cara, olha eu escolhendo a voz do ego de novo. Pronto, voltei a mim. A gente não fala? Fulano voltou a si e viu o que estava fazendo. Então, voltei a mim e parei de falar mal do outro. O que quer que seja que você esteja fazendo, que seja do ego. Ah, isso não sou eu, esse é Godzilla. Godzilla hoje que levantei com Godzilla hoje completamente atacado. Não é? Muito bem. É isso. E vamos nós. Vamos ao comentário da lição. Antes eu leio a lição novamente para a gente não se perder, né? Lição 354 para ser praticada no dia 20 de dezembro. Estamos juntos, Cristo e eu, na paz e na certeza do nosso propósito, e nele está o Criador, como ele está em mim. Muito bem. Vamos lá. Comentário. Essa lição expressa a consciência da minha identidade com Cristo. O Criador está em Cristo e também em mim. Deus está em mim, assim como o Cristo. É idêntico. Eu não tenho... Peraí que eu vou ler aqui. Eu não tenho identidade, eu acho, né? Não tenho outro ser, senão o Cristo em mim. Essa é uma frase de $1 bilhão. Não tenho outro ser, a não ser o Cristo em mim. Essa é uma frase que cura qualquer doença. Essa é uma frase que levanta os mortos. Né? Muito bem. Essa consciência da identidade, é a essa consciência de identidade aonde o curso está nos levando. Todo o nosso estudo do livro-texto, se você estiver assistindo às aulas ao vivo aos domingos, você sabe disso, a nossa prática do livro de exercícios e a nossa aplicação do perdão em todas as nossos relacionamentos, em todos os nossos relacionamentos, está nos levando a essa consciência final. Não tenho outro ser, não há outro ser além do Cristo em mim.
né? Vamos ler aqui bonitinho. Não tenho outro ser senão o Cristo em mim, e ele é como seu Pai. E o que sou eu além do Cristo em mim? À medida em que chegamos a essas lições finais, podemos nos sentir como se de alguma forma ao longo do caminho, alguma linha do curso tenha passado por nós. Em algum lugar nós perdemos o barco, ou mais provavelmente descemos do barco e ficamos para trás. Eu sei que eu frequentemente me senti dessa forma. Eu também sei que se eu continuar a praticar o que o curso me ensinou, isso não será verdadeiro. Um dia a tomada de consciência de que eu não tenho outro ser exceto o Cristo em mim ressoará na minha mente sem qualquer resistência ou dúvida. Eu acredito profundamente nessas palavras que eu citei, que eu acabei de citar. Eu acredito profundamente que essas palavras que eu acabei de citar são verdadeiras. Ainda que eu esteja ciente de que é uma parte da minha mente, que ainda não acredita nelas. A minha experiência não alcançou a minha compreensão. A minha mente ainda acredita que eu não sou idêntico ao Cristo. E então a minha experiência segue a minha crença. E eu experimento a mim mesmo, ou no mínimo algumas partes de mim mesmo, como sendo diferentes deste ser perfeito, que é totalmente semelhante ao seu Pai. Assim fomos criados. A imagem e semelhança de papai, né? Isso significa que o curso falhou, ou que eu falhei no curso? Eu não acho isso. No epílogo que se segue à lição 365, Jesus fala sobre como o Espírito Santo será o nosso guia através de cada dificuldade de toda a dor que você possa pensar que é real. Então, ele espera que cada um de nós, tendo finalizado o livro de exercícios, ainda experiencie dificuldades, em alguns momentos, ainda pense equivocadamente que a dor é real. E ele diz no texto: o que quer que seja que esteja preocupando você, esteja seguro de que ele tem a resposta. E ele alegremente a dará a você, se você simplesmente se voltar a ele e pedir a ele essa resposta. Mesmo após tudo isso, nós ainda experienciamos problemas. O curso é um começo e não um fim. Essa é uma frase poderosa, com a qual eu realmente concordo em gênero, número e grau. O curso é um começo e não um fim. O texto e o livro de exercícios têm por objetivo não nos levar ao final da nossa jornada, mas nos treinar na maneira apropriada de viajar, desenvolvendo hábitos apropriados de prática espiritual. Eles nos apresentam ao nosso professor, o Espírito Santo, e instilam em nós o hábito de o ouvirmos. Isso é tudo e isso é suficiente. Mas essas últimas lições colocam palavras nas nossas bocas e nos pedem para que falemos como se nós já tivéssemos chegado. Pense sobre elas como amostras daquilo que a nossa mente será, de como a nossa mente será quando nós tivermos finalizado a nossa jornada. Imerja, eu não sei se esse é o verbo, do verbo imergir, imerja, não sei, o imperativo. Imerja a sua mente nele e permita
se embeber, né, dessa presença que transforma você. Não. Imerja a sua mente nas lições e permita que as lições embebam a sua mente, transformando você. Como quer que seja que você possa se sentir no dia de hoje, o que quer que seja que você possa pensar sobre você mesmo, essas palavras ainda são a verdade. Quem você é está além do alcance do tempo e do espaço e está livre de todas as leis, a não ser das leis de Deus. Ele está falando aqui das leis do caos, as leis do ego. Nós não temos um propósito além do propósito do Cristo. Nós somos um com Deus, da mesma forma que Jesus era e é um com Deus. E todo o nosso aprendizado foi projetado para nos ajudar a desaprender tudo que nos diz qualquer coisa diferente disso. E aí ele vai comentar o texto, o que eu sou, tá bom? Deixa eu ler aqui para vocês sem perturbar o gato. Gente, difícil não perturbar o gato. A verdade do que somos não pode ser dita ou descrita por palavras. No entanto, podemos reconhecer a nossa função aqui e as palavras podem falar dela e também ensiná-la, se exemplificarmos as palavras em nós. Muito bem. As palavras podem nos levar à porta do céu, mas não podem nos levar para dentro do céu. Todas as palavras de Um Curso em Milagres, do próprio Um Curso em Milagres, são maravilhosas como elas são. Tão maravilhosas quanto são, não podem fazer mais do que isso. Essa não é uma deficiência de Um Curso em Milagres, nem uma deficiência nas palavras como tais. As palavras são meramente símbolos. Elas podem fazer mais do que símbolos podem fazer. E isso é muito. E tudo isso é necessário. E a verdade daquilo que nós somos fará ela mesma o resto. A verdade e o completo conhecimento da verdade está além do alcance das palavras e, portanto, além do nosso alcance dentro deste mundo, que é um mundo de símbolos e não de realidades. Ainda assim, não há razão para o desespero a respeito disso. O que nós somos não pode estar aqui. Não mais do que uma pessoa real, uma pessoa física, pode existir dentro de um sonho. Não mais do que uma figura tridimensional pode entrar num mundo bidimensional. Outro exemplo, um cubo real com 3 dimensões não pode existir numa folha de papel. O máximo que nós podemos fazer é um desenho de perspectiva que sugira 3 dimensões. Aí ele está explicando que nós estamos na 3ª dimensão, mas que nós não somos da 3ª dimensão. Nós somos seres multidimensionais. Então, o que a gente tem aqui é uma projeção holográfica do nosso ser real, muito empobrecida, tadinha, muito fraquinha. É o nosso ego, corpo, personalidade. Tá bom? Mesmo que nós não pudéssemos conhecer totalmente a verdade daquilo que nós somos aqui neste mundo, nós podemos expressá-la. Nós podemos, como se estivéssemos criando um desenho em perspectiva que sugere essa verdade. Como? Realizando a função que Deus nos deu, a função a qual o curso repetidamente declarou sob várias formas: perdão, ser feliz, extensão, realizar a vontade de Deus, dar de nós mesmos, preencher, realizar a nossa parte no plano de Deus para a salvação.
Adicionar ao tesouro de Deus, ao criarmos o nosso próprio tesouro, dar e receber a cura, usar o princípio da expiação. Isso é algo a respeito de que as palavras podem falar. As palavras também podem ensinar o perdão. Se, ao mesmo tempo, nós exemplificarmos as palavras em nós, né? Fazermos o que tem que ser feito. Se as palavras sobre as quais nós falamos estão em nossos seres reais como marcas d'água, estão numa nota de dinheiro, né, numa cédula, as palavras podem transmitir o que o perdão é. Se as nossas vidas são exemplos daquilo a respeito de que nós estamos falando, as nossas palavras então têm poder. Em outras palavras, se nós realizamos a nossa função de perdão, nós podemos ensinar o perdão. E essa é o nosso desenho de perspectiva, ele bota entre aspas. A verdade do nosso ser. Esse é o reflexo nesse mundo do amor que nós somos. Considere um curso em milagres como um exemplo dessa exata coisa sobre a qual está nos falando. Por que as palavras são tão poderosas? Eu penso que a razão para isso é que elas são faladas por alguém que exemplifica as palavras sobre as quais fala. Até mesmo a forma como Jesus, o autor, fala conosco e lida com as nossas falhas, com a nossa teimosia, com a nossa mente estreita, nossas dúvidas ou vacilações, nós podemos ver a realidade por trás das palavras que ele está nos dando. Nem por uma vez sequer ele parece ficar impaciente conosco. Nem por uma vez sequer ele nos diminui ou verbalmente nos critica, né? Em desgosto, critica a nossa estupidez, né? Quando nós falamos sobre o perdão, há um espírito de perdão que percorre as exatas palavras que nós estamos proferindo e as transmite para nós, e transmite o perdão para nós. Quando Jesus nos fala para olharmos para todos como nossos iguais, nós obtemos um sentido de que ele está olhando para nós como seus iguais. Quando ele diz que nós podemos ver todos sem ver nenhum pecado, ele está nos dizendo que é assim como ele nos vê. E é exatamente para esse lugar que ele está nos levando. Cada um e todos nós, cada um de nós e todos nós. E é isso que o Manual dos Professores, na seção sobre as características dos professores de Deus, nos fala, sobre isso que ele nos fala honestamente. Então, vou ler para vocês aqui o Manual dos Professores, tá? Deus dá dádivas especiais aos seus professores, porque eles têm um papel especial. Ah, não, peraí, estou no lugar errado. A honestidade não se aplica apenas ao que dizes. De fato, o termo significa consistência. Nada do que dizes contradiz o que pensas ou fazes. Nenhum pensamento se opõe a outro pensamento. Nenhum ato trai tua palavra e nenhuma palavra discorda da outra. Tais são os verdadeiramente honestos. É isso, fazer andar a sua palavra, né? Apenas ao realizarmos a nossa função, apenas em transformarmos a nós mesmos em encarnações do curso, né? Do que o curso diz que nós somos, nós podemos chegar a tomar consciência e a reconhecer a sua mensagem para nós. Apenas dando essa mensagem para os outros, em palavras e em atos, poderemos então recebê-la completamente para nós mesmos, não é mesmo? E a minha ajudante atacou novamente e já tirou meus livros do lugar. Mas vamos à nossa oração para a gente poder encerrar
o nosso vídeo de hoje. Eu vou ler para vocês a oração da página 21 para receber a luz divina, tá bom? É linda essa oração. Vamos fazê-la juntos. Oração para receber a luz divina. Dentro de minha alma existe uma luz que jamais se extingue. É a luz que vem de Deus. Sei que mesmo nas horas de mais profundas trevas, pessoa alguma perderá o rumo se prosseguir seu caminho guiada por essa luz. Ela é a luz do amor, a luz da sabedoria, a luz da vida. Ao resplandecer o amor, eliminam-se todos os ódios. Ao resplandecer a sabedoria, desvanecem-se todas as ilusões. E ao resplandecer a vida, desaparecem a fadiga, a senilidade, as doenças e a morte. Quando a luz divina do amor começa a brilhar dentro de mim, desaparece a barreira entre o eu e os outros. Então todo e qualquer pensamento de disputa desaparece da minha mente. Os sentimentos de cólera e ódio se transformam em perdão. E finalmente torno-me capaz até de abençoar aqueles que me ferem. Mantenho constantemente abertas as janelas da minha mente e eis que recebo nesse instante a divina luz do amor. Com seu grande resplendor, ela ilumina toda a minha existência. Quando a luz divina da sabedoria começa a brilhar dentro de mim, deixo de ver o homem como um simples ser material e desperto para a verdade de que o homem é um ser espiritual. Então meus anseios pelas coisas materiais vão diminuindo gradativamente. Meus pensamentos dirigem-se cada vez mais para as coisas espirituais. Tô aqui, gente, cheia de pelo de gato. Minha conduta passa a ser norteada pelo sentimento de amor ao próximo. E assim a minha vida fica totalmente purificada. A luz da vida de Deus já começou a brilhar dentro de mim. Todo o meu ser está transbordante de força vital. Estou livre da senilidade, das doenças e da fadiga, e pronto para trabalhar com grande vigor em prol do bem-estar de toda a humanidade. É a eterna luz divina do amor, da sabedoria e da vida. Quanto mais a fazemos resplandecer e quanto mais a distribuímos entre os nossos semelhantes, tanto mais aumentam o seu esplendor e a sua intensidade. Por isso não sou parcimonioso em dar aos outros o meu amor, a minha sabedoria e a minha vida. O homem é filho de Deus, é espírito. Ao compreendermos isso, passamos a sentir que nós e os outros somos um e tornamo-nos capazes de trabalhar para o bem-estar de todos, superando completamente as ideias discriminatórias e as parcialidades do nosso ego. Quando nos dedicamos de corpo e alma ao bem-estar de todos, crescemos e produzimos bons frutos, assim como o grão de trigo germina, cresce e dá boa colheita quando se entrega inteiramente ao solo. Aí está a separação, né, do joio e do trigo. O joio é o trigo estéril, né? Já despertei para a verdade de que não sou um simples ser carnal. Eu sou um. E ao mesmo tempo o todo, sou o todo e ao mesmo tempo sou um. Dedicando-me inteiramente ao bem-estar de todos, sinto a alegria de estar manifestando plenamente a minha individualidade. E não sinto nisso a mínima incoerência. Muito obrigada, meu Deus. Para finalizar, lemos a lição de novo. Estamos juntos, lição 354, estamos juntos, Cristo e eu, na paz e na certeza do nosso propósito, e nele está o Criador, como ele está em mim. A minha unicidade com Cristo me estabelece como teu filho, filho de Deus, do Pai, além do alcance do tempo e totalmente livre de todas as leis, exceto as tuas, as leis de Deus. Não estou sujeito às leis do ego. Não tenho outro ser senão o Cristo em mim. Não tenho outro propósito senão o dele, e ele é como seu Pai. Portanto, também tenho que ser um contigo, assim como com ele. Pois quem é o Cristo, senão o teu Filho, tal como o criaste? E o que sou eu, senão o Cristo em mim? Então, gente, hoje você tem que se lembrar que você realmente é o filho de Deus. Que nós estamos juntos, eu, você, o Cristo e Deus Pai, na paz e na certeza do nosso propósito. E nele está o Criador, como ele está em nós. Né? Eu tô com uma calça preta
botei o gato branco no meu colo, agora eu estou completamente pintada de branco. Bom, meus amores, minhas amoras, esta era a mensagem para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso, e se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.